Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. Obrigado por aceitarem o convite de estar aqui. Os colegas que não são da pós-graduação, é uma aula da pós-graduação em neuromodulação, uma primeira pós-graduação em neuromodulação que une todas as neuromodulações periférica, central do ligamento amarelo, TDCS, TME, do país, né? E, enfim, e nós estamos aí já entrando fechando o primeiro ano de pós, temos mais alguns meses, 6 meses de pós aí pela frente, né? Enfim, nós estamos na, nesta aula, então, e vai ser uma aula aberta, então sejam todos muito bem-vindos. Ficarei disponível para perguntas no final da aula. Então, o objetivo da aula é em tratamento da inflamação, né, com neuromodulação. Nós vamos usar é, coisas mais atuais no sentido assim que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, que é justamente a, os problemas que nós estamos tendo aí com o SARS-CoV-2, dengue aqui no sul do Brasil está aumentando muito os casos de dengue, né? E em todo o país também questão do Covid, obviamente, né? E principalmente agora o Covid, porque o carnaval é onde realmente começa a haver casos, explosões de casos, né, de contaminação. Então, acho que é prudente que nós todos podemos estarmos um pouco mais preparados aí pelo que vem pela frente nos próximos dias, né? E eu resolvi, então, fazer esta aula nesse sentido de que a gente possa ter mais ferramentas para que nossos pacientes possam sofrer menos e, de preferência, que a gente possa ter muito sucesso aí com neuromodulação no tratamento dessas pessoas que estarão sofrendo aí nos próximos dias. Então, vai ser focado mais ou menos nesse sentido, né? Claro que a gente vai falar sobre outras coisas também, mas principalmente a questão da dengue, do SARS-CoV-2, que é o que, a nível de país, nos interessa mais nesse momento. Esta é uma aula da pós-graduação em neuromodulação, é a neuromodulação na inflamação. Ficará gravado para os alunos da pós, então os alunos da pós que não estão presentes hoje poderão assistir mais tarde, como sempre, né? Todas as aulas ficam gravadas para os alunos da pós. Muito bem. A gente começa falando um pouquinho sobre justamente o que acontece no COVID, normalmente acontece, em relação ao sistema nervoso autônomo, ou seja, sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O que acontece no corpo? O sistema nervoso simpático, ele no caso do COVID, né? E também no caso de outras doenças, que nós vamos ver algumas delas aqui, ele promove respostas pró-inflamatórias, enquanto que o sistema nervoso parasimpático promove efeitos contrários, ou seja, efeitos anti-inflamatórios. E ao promover respostas pró-inflamatórias, ocorre via liberação de catecolaminas, né? E estimulação beta-adrenérgica, enquanto que o sistema nervoso parasimpático, através do nervo vago, dos núcleos vagais, promovem esses efeitos anti-inflamatórios. Isso já dá uma ideia da importância do nervo vago no controle de inflamação. Voltando para sistema nervoso simpático, né, que promove a resposta pró-inflamatória, liberando então Gostei catecolaminas dessa rua e aqui. estimulando beta-adrenérgica, estimulação beta-adrenérgica, ele leva o corpo para uma inflamação geral em todos os sistemas e órgãos, através de uma tempestade de ocitocinas, de citocinas, perdão.
Essa tempestade de citocinas, né, pode levar a choque hemodinâmico e, obviamente, também fenômenos trombólicos, trombóticos sistêmicos. Isso está descrito nesse artigo que está mostrando aqui no slide, né? Eu sugiro que os alunos da pós leiam esse artigo, muito interessante, tá? E sobre a aplicação de neuromodulação não invasiva para o manuseio, né, dos distúrbios relacionados ao Covid-19. Então, eu recomendo esse artigo para todos os alunos, obviamente, né, mas principalmente os alunos da pós, para que possam ver melhor isso que nós estamos falando hoje nessa aula. Então, o nervo vago, ele realmente ele passa a ter uma importância fundamental, né? E onde há essas tempestades de citocinas. Doenças que desencadeiam tempestades de citocina, o nervo vago passa a ser muito importante para o controle desta pró-inflamação provocada pelo sistema simpático. E isso vai, com certeza, mudar, pode mudar cursos de doença, pode melhorar mais rapidamente os pacientes, tanto os agudos como os crônicos, através de nós termos esta ferramenta, ferramentas que possam estimular o nervo vago para controlar o simpático. O simpático e o parasimpático se atuam mutuamente, né? Se modulam mutuamente. Então, obviamente, que quando um se eleva, se a gente conseguir, através do seu do contrário, digamos assim, estimular para que ele se eleve, o outro automaticamente diminui, que é o caso do simpático e parasimpático. Tempestade de citocinas é a mesma coisa que tempestade inflamatória. Esses termos são sinônimos, praticamente, nesses casos, tá? E quais são os sintomas de uma síndrome de tempestade de citocinas? Uma inflamação sistêmica provoca sintomas generalizados, vários sintomas. Então, quais sintomas são esses que pode apresentar um paciente que é acometido por uma tempestade de citocinas, uma tempestade inflamatória? Bom, existem os sintomas gerais Já arrumou, tá. dessa tempestade. Então, febre, calafrios, cansaço, fadiga, fraqueza, perda do apetite, náusea, vômito, diarreia, dores de cabeça, dores articulares ou musculares e também erupção cutânea. Isso são sintomas gerais, mas tem também sintomas a nível de cardiovasculares, por exemplo, onde a pressão pode ficar baixa ou ocorrer aumentos da frequência cardíaca, batimentos cardíacos irregulares, pode diminuir, portanto, a função cardíaca e ocorrer inchaços, edemas, né? Por acúmulo de fluidos. Também pode ocorrer sintomas respiratórios, tosse, falta de ar, diminuição da função pulmonar, redução dos níveis de oxigênio. E outras alterações também podem ocorrer no nosso corpo, como função renal e hepáticas abaladas, reduzidas, né? Pode haver aumento de citocinas no sangue, ser medidas isso no laboratório, alterações de eletrólitos e também da coagulação sanguínea. E há também sistema nervoso central, sintomas como no cérebro, sistema nervoso central, como dor de cabeça, confusão mental, tontura, convulsões, alucinações, alteração na coordenação, problemas da fala ou de deglutição, o paciente pode ficar agitado, problemas no controle de movimentos. Então, percebam, isso dá para perceber que a tempestade inflamatória, ou seja, essa tempestade de citocina, pode afetar em várias partes do corpo, e isso, claro, a resposta de cada paciente depende muito da doença de base, depende muito das condições do próprio paciente, né? Cada um vai responder de um jeito,
se ocorrer esse tipo de situação no decorrer de alguma doença. No caso, nós temos que esperar que muitos pacientes que virão adoecer nos próximos dias de COVID, principalmente, alguma porcentagem deles poderão desenvolver estas tempestades inflamatórias e sintomas que eu acabei de citar. Bom, então agora eu vou falar um pouco de que tipos de doenças pode desencadear essa tempestade de citocinas, ou, na verdade, tempestade inflamatória. Alguns medicamentos, como a sulfasalazina, o próprio ácido acetil salicílico, que é um anti-inflamatório, né? Antibióticos. Por isso que algumas doenças temos que ter cuidado com o ácido acetil salicílico, muito usado na contra-inflamação, mas sabemos nós médicos, né, que temos que ter muito cuidado com ele. Todas essas substâncias químicas aí, elas provocam, na verdade, uma resposta dos macrófagos e também nos linfócitos. E isso desencadeia uma resposta imune. Geralmente, essas situações assim de alterações com esses medicamentos ocorrem em pacientes que já possuem algum distúrbio autoimune. Também em tratamentos com imunoterápicos para o câncer, pode desencadear uma síndrome de tempestade de citocinas. É um efeito colateral da imunoterapia, porque a imunoterapia trata, vai ativar, né, as células T para combater o câncer e acabam podendo desencadear uma resposta inflamatória imunológica generalizada devido à liberação das citocinas. O que nos interessa muito hoje, nesta aula específica, é patologias que ocorram com febre hemorrágicas. São 5 grupos, 5 famílias de vírus, né, que podem levar a tempestades inflamatórias. São vírus das famílias da Arena Viridae, que no caso são as febres hemorrágicas argentina, não é muito comum aqui no Brasil, obviamente, né? E febre Lassa. Já a segunda família é a família que provoca, do grupo dos hantavírus, né? E também pode provocar tempestades inflamatórias. Já essa família do vírus Ebola também pode. São doenças que a gente ouve falar a nível mundial, né? Que provocam febre hemorrágica. Todas elas são desencadeadas por tempestades inflamatórias. A que nos interessa mesmo é esta aqui, a Flaviviridae, que é a família que tem vírus da febre amarela, da dengue, a febre da dengue, tanto a hemorrágica também, o Zika vírus, vírus da encefalite japonesa e também vírus do Nilo. Então, essa sim nos interessa porque nós temos aqui uma doenças endêmicas no Brasil, então é interessante saber que essas doenças podem provocar tempestades inflamatórias, então nós podemos ajudar o paciente com neuromodulação, corrigindo o curso das doenças. E essa família aqui também, em relação ao chikungunya. Então, chikungunya, dengue, febre amarela, Covid, todas elas podem provocar alterações como tempestade de citocinas, levando a uma febre generalizada, a uma inflamação generalizada, e isso pode perpetuar cronicamente e também fazer com que doenças de base se exacerbam, se descontrolem, levando ao êxito letal, muitas vezes, pacientes. Pacientes e com doenças reumatológicas, né, estabelecidas, tem alguns fatores que são gatilhos para algumas doenças.
como a artrite reumatoide, por exemplo, o vírus citomegalovírus e o Epstein-Barr vírus e a Escherichia coli, e também vírus da hepatite E, mais a leishmania, são desencadeantes de tempestades inflamatórias, no caso de um paciente com artrite reumatoide. Já um paciente com espondiloartropatias, o gatilho é o Mycobacterium tuberculose. Já a poliartrite, artrite nodosa, também o Epstein-Barr vírus. Na sarcoidose, também o Epstein-Barr e mais histoplasmose. Então, são gatilhos. Então, é importante esse conhecimento, porque se nós temos uma ferramenta que pode controlar, ajudar a controlar as tempestades de citocinas, e nós tendo pacientes de diversas patologias que podem desencadear essa exacerbação do simpático, a gente pode atuar através, modulando regiões no córtex relacionada ao parasimpático e também ao simpático, só que no caso inibindo, e também estimularmos regiões relacionadas ao nervo vago. Assim nós poderemos conter a inflamação e alterar o curso da doença. E, obviamente, o motivo da nossa aula de hoje, que é o SARS-CoV-2, em função das festas que estão ocorrendo nos últimos dias, então provavelmente nós teremos muitos casos agora nos próximos dias. Então nós vamos usar como exemplo o SARS-CoV-2. Bom, todos nós sabemos, né, que a via por onde o SARS-CoV pode chegar no sistema nervoso central é através de nervos periféricos, como o nervo olfativo e o nervo vago. Então, o vago está aqui na boca também, aqui ele inerva os músculos da glote, ele inerva os músculos que penetram nos músculos motores da língua, inervado pelo hipoglosso. Então, o vírus penetrando pela via aérea, pelo nariz ou pela boca, pode, Não. É seda. pode atacar, pode invadir o nosso sistema nervoso através daqui. E esse vírus vai se ligar a uma proteína, um receptor AC2, que ele funciona como um receptor para os vírus da SARS-CoV-2 e automaticamente faz com que ele possa penetrar no citoplasma e infectar a célula. E ao ocorrer essa invasão, ocorre a liberação de citocinas. E muitas vezes, grande maioria das vezes, ocorre a tempestade de citocina. E tudo isso faz com que aumente a atividade simpática e, ao mesmo tempo, pode ser o responsável, esse aumento da atividade simpática pode ser o responsável pela manutenção da condição inflamatória, da condição crônica, que pode ser exacerbada também, dependendo das patologias de base que o paciente tem. Então, tempestade de citocinas fazem com que a atividade simpática se eleve significativamente. E, em contrapartida, a parasimpática diminua, porque o parasimpático e o simpático se modulam. Portanto, um paciente que tiver comorbidades, né, tipo hipertensão, diabetes, ou doenças coronarianas, né, ou a própria aumento da idade, e principalmente o sexo masculino, são pacientes de maiores riscos para essas tempestades inflamatórias. Não é só os pulmões, no caso do COVID. Não se restringe só ao sistema respiratório a invasão do COVID, mas também ao sistema nervoso, fortemente ao sistema nervoso. E ao invadir o sistema nervoso, que ocorre através dos nervos olfativos e também pelo intestino, através do nervo vago, acaba atingindo os núcleos do tronco cerebral.
e vai alterar, mexer o controle cardiorrespiratório, vai atuar no tálamo, poderá provocar desautonomias, essas disfunções autonômicas. E também, obviamente, insuficiência respiratória neurogênica. Então, o SARS-CoV é um exemplo muito claro. Esse artigo que eu citei antes, vale a pena ler, do Abraão, professor Abraão, que sabe muito neuromodulação não invasiva. Então, se nós temos que está acontecendo no corpo, num paciente que foi acometido por uma doença com tempestade inflamatória, nesse exemplo aqui, SARS-CoV-2, se nós tivermos uma ferramenta como a neuromodulação, que pode controladamente diminuir a atividade simpática, na qual a tempestade inflamatória provocou uma exacerbação da atividade simpática, a gente tem um mecanismo de controle, através do aumento da atividade do parasimpático, nós podemos mudar o curso da doença radicalmente. E maneiras para fazer isso? Tem várias. Nós temos a neuromodulação transcraniana, que pode ser tanto por corrente contínua, a TDCS, como a magnética transcraniana também. Nós podemos atuarmos na neuromodulação parasimpática através da região auricular, vou mostrar mais adiante, e também através da neuromodulação periférica. Então, ferramentas temos, resta sabermos usá-las. Então, aqui, por exemplo, aqui tem uma bobina, né, da estimulação magnética transcraniana, justamente na região, no córtex pré-frontal, dorso lateral esquerda, conhecida como a região F3. F3 se usa o sistema 1020 do eletroencefalograma, sistema internacional de localização de pontos na cabeça para estimulação. Então, no caso, para quem não conhece, né, a estimulação magnética transcraniana e o TDCS, nós usamos o mesmo sistema usado para fazer os exames de eletroencefalogramas para localizar os pontos que devemos colocar. E então aqui em cima, simbolizando o local, né, onde a gente colocaria o estímulo magnético transcraniano. Já no uso do TDSS, nós usaremos também a região do córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, a F3, e aqui usaremos um estímulo excitatório, né, que seria o ânodo da polaridade dos eletrodos, do eletrodo, e também na região FP2, que é uma região neutra acima da sobrancelha, para modularmos. E também poderíamos usar o lado do simpático para inibir. Daí usaríamos também aí na região F4, que corresponde à região F3, ou seja, é o córtex pré-frontal dorsolateral direito, daí que a gente colocaria o cátodo para fazer uma inibição no simpático. Então, a gente atuaria com TDCS tanto na estimulação do parasimpático, também na inibição do simpático, para podermos o quê? Equilibrar. Podemos fazer um equilíbrio, aquela tempestade que desencadeia pró-inflamatória, que desencadeia alterações de inflamação no corpo inteiro, a gente consegue buscar um controle com a neuromodulação. Essa neuromodulação não invasiva, o TDCS e o TME, é conhecida como top-down, ou seja, de cima para baixo, né? E ela pode gerenciar, literalmente, distúrbios associados ao COVID por meio de 4 vias. Os alunos da pós vão ter esse módulo logo em seguida, tanto do DCS como do TME. E nós usamos, né, o sistema 1020 do eletroencefalograma. E aqui o TDCS e aqui o TME. E o que acontece com o uso dessas ferramentas? Nós conseguimos fazer a mitigação direta da infecção, diminuir a infecção, estimulando regiões envolvidas
na regulação das respostas inflamatórias sistêmicas, que é o parasimpático simpático. Ou a resposta autonômica e prevenção da neuroinflamação e recuperação da respiração. Nós conseguimos também, com a neuromodulação periférica, e também com essas aqui, que nós acabamos de citar, melhorar sintomas das dores musculoesqueléticas, da fadiga sistêmica. Nós conseguimos aumentar a reabilitação cognitiva e física, mesmo que a doença tenha sido forte, no caso, assim, que cometeu violentamente o paciente. O tratamento do sofrimento mental, obviamente, né, relacionado aos surtos, principalmente na época mais que explodiu mais, muitas pessoas ficaram realmente mentalmente sofrendo, obviamente. E então a gente pode atuar também nos distúrbios neurológicos, psiquiátricos que forem exacerbados pelo estresse psicossociais circundantes relacionados ao Covid-19. O TDCS é uma corrente galvânica, nós temos dois eletrodos, um ânodo e um cátodo, né? Nós usaremos uma miliamperagem de 2 miliamperes e em torno de 20 minutos. E o que acontece, na verdade, com uma corrente galvânica? Há uma dissociação nesse meio salino, né, da água e do sal, do cloreto de sódio. E os íons vão migrar. E essa migração faz provocar no corpo um aumento de pH nesta região do cátodo e uma diminuição do pH na região do ânodo. E o corpo reage para manter a homeostasia, para manter o pH entre 7,35 e 7,45. E isso cria, embaixo desses eletrodos, uns efeitos excitatórios, onde tem um eletrodo positivo, o ânodo, e um efeito inibitório, onde tem o cátodo. Portanto, no TDCS, se nós soubermos a região do parasimpático e do simpático, que nada mais é do que, no caso do parasimpático, no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, e colocarmos ali o ânodo, que é um efeito excitatório justamente no córtex, nós estaremos estimulando o parasimpático. E em contrapartida, se nós colocarmos no córtex pré-frontal dorsolateral direito o cátodo, que é a região onde controla o simpático, nós podemos colocar ali o cátodo e ao colocarmos nós teremos um efeito inibitório pelo TDCS. Então nós conseguimos trazer mais para o equilíbrio. E ao trazermos mais para o equilíbrio, a tempestade de citocinas começa a ser controlada. Então, pode ser controlada pelo TME, pelo TDCS e também pela neuromodulação periférica, e também pela auricular. A TME, nós colocamos aí essa bobina, né, sobre essa região também do córtex pré-frontal dorsolateral esquerda, e isso, a bobina vai fazer um campo elétrico que desencadeará um campo magnético de intensidade 2 a 4 Tesla, que fará uma corrente elétrica no córtex. E é esta corrente elétrica na região do córtex pré-frontal dorsolateral esquerda é que vai estimular o parasimpático, controlando automaticamente o simpático. Então é só exemplificar como é que funciona isso no nosso corpo. Tá? Como é que nós temos pela periferia? Como é que nós poderemos controlar pela periferia? Como é o acesso periférico ao nervo vago? Isso que nós vamos mostrar agora. Existe uma comunicação forte com o nervo acessório. Aqui está o vago, esse nervo mais grosso. Aqui tem o gânglio inferior do vago e o gânglio superior. O gânglio superior sai em dois ramos, um que vai inervar as meninges e o outro que vai para a região auricular. Por isso que na região auricular nós conseguimos ter acesso ao vago, por estímulos na região auricular, porque exatamente aqui sai o ramo que vai para a região auricular, no gânglio superior. No gânglio inferior, há uma comunicação com o nervo acessório. Portanto, pelo nervo acessório, nós conseguimos comunicar também com o vago, fazendo um estímulo neuromodulatório que fará também o acesso periférico, então, ao nervo vago, aos núcleos do vago. Aqui o gânglio inferior do nervo vago, o próprio nervo vago aqui, o nervo acessório em rosa e essa comunicação aqui do nervo acessório vago. Então, se nós temos essa comunicação, nós podemos, através da periferia,
colocar uma agulha entre o esternocleidomastoide e o levantador da escápula, porque sobre o levantador da escápula passa justamente o nervo acessório. Então, esta agulha colocada paralela a essas fibras musculares do esternocleido e do levantador da escápula, ela consegue estimular o nervo acessório e, ao estimular o nervo acessório, comunica com o nervo vago também, podendo, então, aumentar a atividade parasimpática através desse acesso periférico ao nervo vago e, ao mesmo tempo, controlar o simpático. Obviamente que os alunos da pós conhecem uma outra maneira de tratar a desautonomia, que é através do ligamento amarelo, uma técnica que eu criei, onde a gente modula a medula. Mas, enfim, isso não faz parte dessa aula, apenas relembrando os colegas da pós que eles têm esse acesso para tratar desautonomias também. Só que a neuromodulação do esternocleidomastoide, às vezes, pode provocar síncope, porque nós temos o acesso também ao seio carotídeo através dessa modulação. E no seio carotídeo, aqui está o seio carotídeo, ele é duplamente inervado. Nós temos aqui em rosa o nervo vago e também inervado aqui pelo glossofaríngeo. Então, os dois nervos é que modulam o seio carotídeo. E existe essa comunicação entre os dois. Então, uma infecção de garganta pelo SARS-CoV-2, ele pode provocar uma síncope violenta também. Não só a estimulação que eu estou mostrando aqui ao lado, do nervo acessório, mas uma infecção. Muito aconteceu no início da pandemia do Covid, de as pessoas terem uma inflamação muito importante na garganta e muitos desenvolveram síncope. Por quê? Porque os dois nervos que inervam o seio carotídeo eram atingidos. O nervo vago, na região, na cavidade oral, e também o glossofaríngeo. E juntos, como eles inervam o seio carotídeo, provocar uma bradicardia violenta, levando o paciente a síncope. Então, só relembrando isso, a neuromodulação do esternocleidomastoide pode levar a síncope. Então, dá para fazer a modulação com o paciente deitado, dá para fazer com o paciente sentado, como está aqui, e ficar atento ao que está acontecendo com o paciente. E se você perceber qualquer alteração de uma síncope, deita o paciente, faz as manobras normais, relacionadas, então, a esse efeito, né, vasovagal, que você pode, então, levantando as pernas, deitando o paciente, corrigir rapidamente, esse efeito colateral que pode ocorrer. É raro, mas pode ocorrer. Por isso é bom sempre alertar. Como é que a gente consegue acessar agora o nervo vago perifericamente? Eu coloquei para vocês o acesso através do nervo acessório, mas eu posso acessar o nervo vago também pela periferia. Existem locais que é possível. Se a gente usar eletrodos de 8 milímetros, por exemplo, o que a gente tem que cuidar é o seio carotídeo. E, obviamente, também, se o paciente tiver uma história de placas na carótida, aí o cuidado é um pouco maior. Então, o nervo vago está aqui em rosa, nos dois exemplos, nas duas figurinhas. Nós temos o seio carotídeo. Nós não devemos colocar eletrodos nesta região. Então, logo após o ângulo da mandíbula, logo abaixo, digamos assim, ao ângulo da mandíbula, é que se encontra o seio carotídeo. Então, se nós formos modular o vago nessa região aqui, nós temos que procurar o mais abaixo do que o seio, ou seja, na região da cartilagem cricoide, por exemplo, é uma boa região para se modular o vago. E logo após o ângulo da mandíbula, que está aqui, nós podemos também fazer a modulação do nervo vago. Daí nós estaremos acima do seio carotídeo. O seio carotídeo se encontra
abaixo do ângulo da mandíbula, nesta região que estou mostrando no cursor. Portanto, nós podemos colocar eletrodos de 8 milímetros. Por que de 8 milímetros? Porque o de 8 milímetros atinge uma profundidade maior do que o de 16 milímetros. Tá? O de 8 milímetros atinge a profundidade necessária para estimular o vácuo. E também nesta região acima do ângulo da mandíbula. Dois eletrodos, nós conseguiríamos modular o nervo vago nesta região, diretamente no nervo vago. Depois do tórax, ele penetra aí para as vísceras, a gente não consegue mais pela periferia sucesso em busca de nervo vago para modular. Obviamente que como pelo gânglio superior do nervo vago saem dois ramos, um para a meninge e outro para a região auricular, nós conseguimos também modular através da periferia, ali na região auricular, na concha cava e concha simba, a modulação vagal. Os eletrodos aqui têm que ser pequenos. Existe uma tiara que também tem a possibilidade de usarmos para modularmos o vago. Tá? É, são dois. Essa tiara, da ponta, a gente coloca uma ponta de um cotonete embebido em soro fisiológico, conectado a um aparelho. E usamos baixa frequência, 2 Hz, 20 minutos, ou 10 Hz por 3, 4 minutos, de acordo com a acessibilidade de cada paciente, obviamente. Né? Nós estaremos fazendo estimulação necessária para fazer o estímulo do parasimpático e e inibindo, portanto, o simpático, a tempestade inflamatória. Sempre eletrodos de 8 milímetros e orelha esquerda. Aqui faltou um A na esquerda. Subiu. Por que a orelha esquerda? Bom, não quer dizer que se modular a direita não vai dar certo. Mas, através dos estudos, através de estudos pela estimulação magnética transcraniana, se conseguiu concluir que o lado esquerdo do, do hemisfério do cérebro, né, em F3, é a região do vago. Então, ainda não há certeza absoluta sobre isso, mas a região auricular esquerda costuma ter maiores resposta em controle da estimulação parasimpática e controle do simpático. Então, eu recomendo que seja a orelha esquerda por enquanto. Se esquecer de usar a direita e der certo, continue usando a direita, não tem problema nenhum. E também uma outra possibilidade de modularmos o vago, através da região auricular, é mantermos o eletrodo na concha simba, essa região aqui, e colocarmos o outro eletrodo na frente do tragus, também na orelha esquerda. E temos mais uma possibilidade. Muitos preferem esta modulação na concha simba também e na fossa triangular no Shaman. Também costuma ter resultados interessantes. Tá? Então, tem várias possibilidades aí de acesso ao vago através da região auricular. Várias possibilidades. Então, apenas vou mostrar a colocação dos eletrodos nesta região relacionada ao ângulo da mandíbula. Então, a gente palpa o ângulo da mandíbula. E logo atrás da mandíbula, acima do ângulo da mandíbula, nós colocaremos um algodão embebido em soro fisiológico para manter a condutividade. Fixamos o micropóreo.
Dois eletrodos embebidos em soro fisiológico. Pode-se usar gel? Pode usar o gel também, não tem problema nenhum. Eu estou preferindo algodão com soro fisiológico por vários motivos. Primeiro, o conduz bem, muito bem. Segundo, não existe uma barreira entre o eletrodo e o paciente, que é o algodão embebido. Terceiro, a higienização fica muito mais fácil dos eletrodos. E o paciente já está higienizado automaticamente, porque quando se tira o algodão com soro fisiológico, não precisa fazer nada, nenhuma limpeza no paciente. Então, no meu ocorrer, há vantagens em usar algodão com soro fisiológico em relação ao gel nesse sentido. Na condução é a mesma coisa. Então, como aqui está o ângulo da mandíbula no nosso paciente, né? O seio carotídeo está aqui. Então, se eu fosse modular mais abaixo, teria que ser abaixo dessa região. Teria que ser nessa região aqui. Se eu quisesse modular o vago mais abaixo do seio carotídeo. E também vou mostrar para vocês a colocação dos eletrodos na concha Simba e concha Cava. De 8 milímetros, novamente os eletrodos. É importante obedecer essa dica que está aqui, justamente essa posição. Porque se nós botarmos o eletrodo virado para esse lado aqui, esta parte aqui da hélice vai levantar o eletrodo, ele não vai fixar. Então, por isso que a gente tem que pegar essa região aqui na frente, essa pequena fissurinha que tem aqui, e passar o fio. E a gente consegue fixar o eletrodo. E na concha Simba, aí sim, nós temos para o outro lado e conseguiremos fixar também. É uma dica, por isso que eu estou mostrando essa colocação, que fica bem simples de fazer. Estímulo em 2 Hz, em 10 Hz, de acordo com o paciente, tá? A sensibilidade dele. Se estimular em 2 Hz, burst 5/5, nós deixaremos 20 minutos. Se estimular de uma maneira rápida, que nós podemos usar 2, 3 minutos, em 10 Hz, frequência contínua, se o paciente suportar. A intensidade de corrente varia de acordo com a sensibilidade do paciente. Bom, eu mostrei para vocês até agora a modulação parasimpática, a modulação pelo acessório, o acesso ao nervo vago, e eu também mostrei a modulação do próprio nervo vago, tanto na aurícula como na região do pescoço. Só que o paciente, ele vai apresentar muitas disfunções, muitas complicações. E uma das queixas principais é uma fadiga, um cansaço sistêmico, uma dificuldade de respiração. Então, nós podemos usar a modulação periférica, que é a bottom-up, baixo para cima, para ajudar muito o paciente a se recuperar de uma maneira muito mais rápida. Então, aqui apareceu o quê? O diafragma, e o paciente, quando fica muito tempo com a doença, e se ele precisou internar, e se precisou ficar com ventilação mecânica, se precisou ficar pronado por algum tempo, o diafragma passa a agir apenas passivamente, em função da ventilação mecânica. E as fáscias entre o diafragma, o quadrado lombar e o psoas, ela aumenta a sua viscosidade, prendendo a parte posterior do diafragma. Então, além do diafragma que está passivo agora em função do muito tempo de internação, também está perdendo, obviamente, massa muscular, o próprio diafragma, assim como os outros músculos, ele ainda é preso pelo psoas e o quadrado lombar. Porque as fáscias atendem à demanda muscular, ou seja, se há movimento, as fáscias ficam com baixa viscosidade. E se há uma diminuição do movimento, aumenta a viscosidade, ela funciona como se fosse uma cola, prendendo. Então, como o diafragma
é preso pelos músculos psoas e quadrado lombar através do ligamento arqueado medial e o ligamento arqueado lateral e as faces que envolvem, o que que acontece? O paciente realmente fica muito debilitado. Por quê? Porque ele tem dificuldade em respirar, em captar oxigênio. E se os escalenos também estiverem contraturados, vai dificultar a expansão pulmonar, porque os escalenos são responsáveis pela primeira e segunda costela para aumentar a expansão pulmonar. E se eles estiverem contraturados, eles não permitem que haja expansão pulmonar na primeira e segunda costela. Então, o paciente fica com uma dificuldade em um retardo na recuperação, porque vai ser uma dificuldade na captação de oxigênio, porque o diafragma está debilitado e preso pelo psoas e quadrado lombar. Ou seja, se houver captação menor de oxigênio, obviamente vai haver menos queima da glicose, que é o nosso combustível, e a resultado disso, dessa menor captação, menos queima da glicose, menos energia, menos liberação de ATP. Ou seja, os órgãos todos do corpo ficam com menos energia, porque eles dependem justamente desta energia para funcionar. Então, aumenta muito o tempo de recuperação. E se nós tivermos uma ferramenta que a gente consegue modular o psoas, liberar o diafragma, melhorar os escalenos, nós melhoramos muito a captação de oxigênio, ou seja, melhoramos muito mais a combustão da glicose e mais geração de energia, ou seja, a recuperação abrevia. Por isso que a neuromodulação é tão importante nos tratamentos da tempestade inflamatórias, a tempestade de citocinas, no COVID, na recuperação desse paciente. E tudo isso a gente consegue com alguns aparelhos de baixo custo. Se nós compararmos o aparelho TME, que custa centenas de milhares de reais, nós temos aparelhos que custam 3, 4 mil reais, que podem ter uma ação muito poderosa no combate às sequelas, né? E a própria estado agudo das doenças com tempestade inflamatórias. O diafragma é peça importante na recuperação das tempestades inflamatórias, porque a parte pulmonar costuma ser acometida. O frênico tem o nervo frênico que inerva o diafragma, né? A parte motora, ele tem seus segmentos medulares em C3, C4 e C5. Principalmente C4 é o que mais saem mais axônios que levam então a os axônios ao diafragma. Portanto, se nós tivermos acesso à neuromodulação central, que é o ligamento amarelo, e também atuarmos nesta região, nós estaremos melhorando também o diafragma. Isso os colegas aí da pós já estão habilitados a fazer. Então, o nervo fêmur é responsável pela respiração, na verdade, né? Que tem dois movimentos, o expiratório e o inspiratório. O que nos interessa, obviamente, é o inspiratório. E o inspiratório, ele usa os músculos ativos aí do diafragma e dos intercostais externos. E se precisarmos, nós também poderemos usar numa inspiração forçada o próprio esternocleidomastoide, os escalenos, o peitoral menor e o serrátil. Já a expiração ocorre com a parte, o relaxamento justamente do diafragma intercostais externos, ou seja, de uma forma passiva. Quando o paciente, onde esteve submetido, acometido por doença e submetido a uma internação muito prolongada, por exemplo, né, onde diminui a mobilidade do diafragma através do próprio prisão pelos pessoas e também quadrado lombar, isso vai gerar automaticamente disfunção em vários órgãos, porque tem, como eu falei antes, menos ATP, menos energia. Então, vai uma fraqueza generalizada. E em outras situações que pode ocorrer também essa diminuição da mobilidade,
é quando ocorre o envelhecimento, nós diminuímos essa mobilidade. Quando nós não nos tomamos muito líquidos, porque aumenta a viscosidade nas faces que possam prender entre o psoas e o diafragma. Aquela interação prolongada que eu acabei de citar, e também um reto abdominal muito hipertrofiado pode diminuir o trabalho, a mobilidade do diafragma. Então, pacientes idosos, principalmente, que não gostam de beber água, não sentem sede, né, porque diminui as necessidades, é interessante que a gente possa convencê-los a tomar água para melhorar justamente esta questão do diafragma, do aumento da viscosidade das faces que possam prender o diafragma. E o tratamento que nós podemos melhorar toda esta questão da mobilidade diafragma são justamente os que eu já comentei aqui. Tratamentos através da neuromodulação desses músculos principais, o próprio psoas, o próprio diafragma, os escalenos, esternocleido. E também nós podemos fazer manipulações no diafragma através do neurolinfático, neurosvasculares, que os alunos, colegas da pós já estão ah, aptos também, e também na manipulação direta dos órgãos tendinosos de Golgi do diafragma. Tudo isso são maneiras de liberar o diafragma para que ele possa fazer a sua função de captação de oxigênio, o que vai fazer toda a diferença na fadiga, na recuperação, na energia para a recuperação, enfim. Então, a neuromodulação, não só do nervo vago, como eu citei antes, que atua daí no parasimpático, que vai controlar o simpático na tempestade de citocina, mas também a parte toda acometida periférica que nós podemos usar aí, a neuromodulação nesses músculos que eu acabo de comentar com vocês. Então, a questão dos escalenos, nós podemos colocar agora, pode ser eletrodo de 16 milímetros, não precisa ser de 8 milímetros, não. Nós colocamos de uma forma onde a gente possa pegar o tronco do plexo braquial, que através da palpação da artéria subclávia, nós conseguimos posicionar os eletrodos sobre os escalenos anterior, médio e posterior, e é justamente isso que está demonstrado aqui, o posicionamento, depois que se palpou a artéria subclávia, desses eletrodos que vão modular os escalenos. A modulação também ocorre em baixa frequência, 2 a 10 Hz, pode ser também frequência randômica, como o colega estiver habituado. A modulação do psoas a gente pode fazer de várias formas. A forma mais simples, mais fácil de fazer é justamente nessa região, onde aqui nós temos o ligamento inguinal, aqui nós temos o sartório, a sua borda lateral do sartório, e aqui nós temos o nervo femoral, a artéria femoral. Aqui atrás do nervo femoral está o psoas. E ele está a 7 centímetros de profundidade, portanto, devemos usar uma agulha de 7, 7,5 centímetros de profundidade em relação à pele. E da borda, a gente usa como para localização a borda medial do sartório, a pulsação da artéria femoral, e nós posicionamos a agulha obliquamente para a região medial. Então, inclinamos a agulha medialmente, porque se colocarmos perpendicular logo que passa a borda do sartório, nós vamos pegar o fêmur embaixo e não o psoas. O psoas está um pouquinho mais para medial, por isso que a gente inclina a agulha medialmente na hora de colocarmos a agulha. E aí modulamos também a modulação, se nós fizermos nos dois psoas, que é o correto, né? Nós podemos usar aí 2 Hz, 20 minutos em um burst, 5/5, né? Ou modular individualmente. Aí depende do aparelho que o colega tem, depende do aparelho e da intensidade de corrente que você vai usar, vai depender da acessibilidade do paciente, tá? É uma modulação que não se costuma ver muito movimento na região ali, porque o músculo está profundo, né? Agora, a colocação da agulha até chegar no psoas, nós teremos muitas fáscias aqui
que elas poderão estar em função do paciente, se ficou muito tempo imóvel, né, numa internação, elas estão com muita viscosidade. E as fáscias têm muito nociceptores, 65% mais que nociceptores que os próprios músculos. Então, às vezes, quando a gente vai colocando a agulha, o paciente sente uma dor. Aí você simplesmente, se ele está colocando a agulha e sentiu dor, você para, espera uns segundos, porque daí a fáscia se libera quando se toca na fáscia, que dá essa dor, ela aumenta a viscosidade imediatamente ali, permitindo a penetração da agulha novamente. Aí depois você consegue colocar a agulha sem dor. Tá? E nós também poderemos, através do tronco do acessório, como eu falei antes, que tem a questão da ansiedade, essa modulação, além de modular indiretamente o nervo vago, através do acessório, que tem comunicação no gânglio inferior do nervo vago, é também uma modulação que melhora consideravelmente a ansiedade. O psoas também melhora muito a ansiedade. O psoas melhora a tosse do paciente, a ansiedade. O psoas é considerado o músculo da alma, tá? Então, ele também realmente consegue ter mais, modulando pessoas, controle da ansiedade e também o tronco do acessório, como está sendo demonstrado aqui. Bom, com todas essas ferramentas, com todas essas modulações, nós melhoramos a recuperação do paciente com a neuromodulação transcraniana, na aurículo, a transcraniana magnética, o TDCS, na aurículo, na modulação do próprio nervo vago, na região do pescoço, a modulação do psoas, do tronco do acessório, nos escalenos. Nós conseguimos realmente melhorar a recuperação do paciente, porque a gente consegue o melhor controle da tempestade inflamatória. E a gente também consegue melhorar a captação de oxigênio e automaticamente mais energia, mais ATP, diminuindo o tempo de recuperação dos pacientes. Eu estou usando como exemplo o Covid, mas isso se estende às doenças citadas anteriormente, quando a gente citou várias e várias doenças ali que podem provocar tempestade inflamatória. Então, meus amigos, é isso que eu gostaria de trazer para os colegas, né? Pensar que nós temos realmente, sim, muitas ferramentas para controle, que ajudam a controlar a Covid. Nós não estamos tão despreparados agora do que estávamos logo no início dos surtos. O Covid serviu para isso também, para chamar atenção para as tempestades inflamatórias que antes existiam, mas a gente via isso, mas não dava tanta importância por casos eram raros. Quando começou a ficar frequente pelo Covid, em relação proporcionalmente, aí nós tivemos que ir em busca de ferramentas para controlar as tempestades inflamatórias. Então, muito obrigado a todos. Essa é uma aula do curso de pós-graduação de neuromodulação. Fico à disposição para responder perguntas. Se alguém quiser informação da pós-graduação, também fica à vontade de perguntar. Será um grande prazer responder. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, Ô, Miriam. Sidney, tem várias perguntas interessantes no site. Dá uma lá no Tudo chat. bom, Dá uma olhada, Sidney? por favor. Tudo bom? Deixa eu ver as perguntinhas interessantes, então, que foram colocadas aqui no chat. Vamos achar o chat aqui primeiro. Deixa eu voltar. Bom, eu não sei quando começa a primeira, eu estou procurando aqui, mas vamos lá. Acho que aqui já dá. Vamos ver. A Elisa falou assim: faço bilateral, tem problema? Não, Elisa, eu não acredito que tenha problema. Tá? O que se sabe é que o lado esquerdo do hemisfério é o que tem realmente, pelos estudos do TME, existe muito estudo do TME mostrando isso, tá? Da magnética transcraniana.
É que eu uso o plug, por isso que eu botei. Aí eu já boto nas duas orelhas, entende? Por isso. Tá bom, perfeito. Mas o que está descrito atualmente é isso, tá? Mas eu também acho Tá. que se botar nas duas não vai ter problema nenhum. Márcio Aurélio, polarizado ou não polarizado? Depende do aparelho que tu tiver. Se você tiver o não polarizado, pode colocar o não polarizado. Se só tiver polarizado, vai ter que usar o que tem. Tá bom? De preferência, não polarizado, então. Professor, desculpa, só mais uma pergunta. A gente pode usar agulha como na aurícula a gente usa, em vez do eletrodo, colocar agulha, mesma coisa? Ó, então, assim, tem muitos colegas aqui que não são acupunturiata. Tu é acupunturiata, Márcio? Estou concluindo agora. Tá. Então, assim, mais seguro é não usar agulha. O que que eu chamo de mais seguro? Gente, se você fizer uma bela asepsia, tudo bem. Por quê? Porque a orelha é uma cartilagem, então não tem assim uma vascularização. Então, se pegar qualquer bactériazinha, perde a orelha, né? Nesse sentido que eu me refiro só, viu? Se não, pode usar Uhum. agulha sim. Essa é a Tá. consideração que eu faço, somente essa. Obrigado, professor. Juliano, fazer bilateral pode potencializar efeito como na acupuntura? Pois isso aí não está descrito ainda, tá, Juliano? A gente sabe que o lado esquerdo é o lado que, digamos assim, vai funcionar. Mas não posso dizer que vai potencializar. Então, se os colegas fizerem e começar a trazer essa informação, ótimo, a gente vai saber poder responder mais adiante, tá? Que frequência utilizar na emulação auricular do vago? Bruno, depende. Você pode usar 2 Hz, tá? Você pode usar frequência randômica, até 10 Hz no máximo, tá, Bruno? Levi, obrigado, Levi, agradecendo. Obrigado, Márcio. Miriam, obrigado também. Rosana de Maceió, obrigado, Rosana. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Tem. Após o estímulo de neuromodulação, por quanto tempo podemos esperar estabilidade na vigência da doença? Gente, a doença está cometendo ali, a gente tem que fazer estímulo e fazer estímulo, tá? No dia seguinte, vamos fazer, ok? Não, a doença está ocorrendo. Se for uma sequela, aí você pode programar para 2 vezes por semana, uma vez por semana, mas na vigência dela tem que ser muita modulação. Seria possível modular o vago próximo ao externo? Eu acho difícil, Sérgio. Eu já procurei assim um acesso fácil próximo ao externo. Ele penetra muito, ele é muito central ali naquela região, tá? Obrigado, João. Obrigado, Juliana. Obrigado, Cícero. Obrigado, Simone. Obrigado, Wanderson. Quando vai ter o curso TDCS? Cícero, eu não me lembro se tu tá na pós ou não, acho que tu não tá. Na pós vai ocorrer nos próximos módulos agora, tá? Mas o curso TDCS está disponível para quem quiser. Obrigado, Elizabeth. Ronald, a partir de qual idade podemos fazer? Eu não vejo limitação de idade aqui, tá? Pois é. Aí o Juliano está colocando, Dr. Hong orienta 2 vezes na semana, no mínimo, na vigência da ficção. Eu diria assim, se puder fazer todos os dias, melhor. Tá? Maria Cristina, eu não consigo passar aqui. Ah, os outros músculos bilateral. Sim, 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 se é essa a pergunta, com certeza, Maria Cristina. A Maria Cristina pediu para falar sobre a pós, não sei se é, tem uma, não sei se é a Basílio ou acho que foi. Se alguém quiser falar sobre a pós, fique à vontade, depois eu falo, tá? Obrigado, Patrícia. Mais alguma pergunta, gente? Bom, a pós-graduação. Ah, pode falar. Professor, desculpa. É,
Quais os sinais, assim, eu modulando o parasimpático, eu vou ver uma resposta da frequência cardíaca, da variabilidade da frequência cardíaca. Isso muda muito de Eu, paciente para paciente, né? De eu- resposta para hum. resposta. Não tem como dizer assim, é muito. Depende também do grau da doenças bases do paciente. Depende de muita coisa mesmo. Tá? Então Não eu tem tenho como que fazer responder isso. assim, Tem que fazer. 2 vezes por semana é o mínimo aí que o colega falou, pelo Não, eu menos faria mais. A faria doença mais, um é, pouco, umas 2 semanas, professor? não tem prazo, meu amigo. Porque Não, não. porque se está acontecendo a doença, tem que fazer. Uhum. As sequelas, sim, a gente consegue fazer de tempos em tempos, com mais tranquilidade, porque aí o paciente já passou pela doença. Sim. Por exemplo, o paciente chega para mim, muito comum nos cursos presenciais, o paciente chegar e dizer, olha, eu tenho uma dor lombar, tá? Beleza? Daí a gente pergunta como é que é o teu dia, tu sente cansaço? Sinto cansaço. Já teve Covid? Já. Esse cansaço. E isso mudou depois do Covid? Nossa, isso apareceu depois do Covid. Então, significa o quê? Que eu tenho que mudar o psoas desse cara, e provavelmente a dor lombar é do psoas também, entendeu? Aí tá, é Entendi. essa doença, sequela da doença já. Uhum. Não, ok. Bom, alguém está perguntando aqui sobre a pós. Gente, a segunda turma da pós vai começar segunda quinzena de abril, tá? Já tem gente se inscrevendo. Eu vou fazer uma aula nos próximos dias explicando a pós para os colegas interessados. Então, fique atento nos grupos, né? Quem quiser se inscrever, entre em contato comigo. Mais informações, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, né? Sem nenhum problema. É o maior prazer explicar para vocês, sem compromisso nenhum, obviamente, o que é a pós-graduação. A pós-graduação, nós vamos ver neuromodulação periférica, nós vamos ver neuromodulação central, nós vamos ver neuromodulação TDCS, TME, nós vamos ver a parte neuronal, ou seja, neurológica da neuromodulação, a questão da dor. Nós vemos tudo. Neuros linfáticos, neuros vasculares, manipulações vertebrais, manipulações. Gente, é aquilo que o médico precisa para se transformar a sua medicina. Literalmente. Aquilo que nós deveríamos ter aprendido na faculdade, e infelizmente não aprendemos, e tenho certeza que nunca vamos aprender, porque existe muito lobby contra que a gente possa curar as doenças, não é verdade? A ideia é manter as doenças com medicações, bom, enfim, não podemos falar muito sobre isso. Mas vocês entenderam o que que é. Nós vemos posturologia também, avaliações posturais, os trilhos miofasciais, as transmissões de forças no corpo, enfim, é como você se transforma a sua visão na medicina e como você consegue realmente resultados fabulosos. E tem muitos cursos presenciais que os colegas estão fazendo comigo, que eu vejo com pacientes, e a gente vai mostrando essas coisas ali. Então, a pós, ela dá maestria para que você possa realmente ter uma resolutividade fantástica. Não é nem boa, é fantástica, literalmente. Tem colegas aqui que fazem a pós. Se algum colega quiser comentar sobre a pós, para que os outros colegas que estejam aqui possam entender um pouco o que você está tirando da pós, fique à vontade, tá? A pós fica gravada, ela fica no curso da pós e essa eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Essa aula aqui, tá? Eu posso falar um pouco sobre a pós. Obrigado. Então, eu sou Elisa Caparelli, sou médica aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz todos os cursos do Sidney desde 2019. Enfim, só que a pós ela vai muito além. Ali o Sidney conseguiu dar um salto muito grande na nossa resolutividade. Eu uniu vários saberes. Às vezes eu penso que a cabeça do Sidney vai a 1.000 por hora, e da onde que ele está tirando essas coisas? Mas acontece que ela é completa. Ele vai fazer uma revisão da neurofisiologia, do funcionamento do sistema nervoso central, das camadas cerebrais, vai fazer um estudo, ensinar como olhar um paciente desde que ele chega do seu consultório, a pisada dele, toda a postura dele, é,
ela não se restringe só à técnica de neuromodulação e você tirar a dor do paciente, porque isso é o mais simples. Ela, ela ajuda você a ir além, você ir à raiz do problema. E aí sim, você consegue mudar a qualidade de vida e dar, assim, pacientes que já rodaram todo mundo, que todo mundo já desistiu, chegar até você e você criar uma possibilidade de uma nova vida para esse paciente. E é isso que tem acontecido no meu dia a dia. Através dos estudos de neuromodulação do Sidney, porque vai além, não é a técnica de neuromodulação onde você vai inserir agulha, onde você vai neuromodular, como manipular o aparelho. O que a gente aprende na pós é você ampliar seu raciocínio de modo que você saia da caixinha, comece a entender o que não é dito para você aumentar a sua resolutividade. Então, é assim, eu estou terça-feira essa hora, fiz todos os cursos, estou na pós. Por que que eu estou aqui? Porque tem sempre algo para tirar da cartola e algo para a gente entender melhor. Então, assim, quando um paciente chega até mim, a partir do momento que ele abriu a porta do meu consultório, eu já estou fazendo toda uma esquematização no meu cérebro para esse atendimento. Então, eu já sei que até o que ele vai me falar. Isso já se vai, com o tempo, a gente vai criando esse olhar e esse raciocínio, que parece estranho, difícil, complicado, mas a gente começa a dar saltos e trazer resolutividade. Então, assim, fazer um módulo é bom, porque desde o primeiro módulo eu comecei já a atender e ver diferença, tanto é que eu fiz os outros. Mas esses dias eu estava falando com dois colegas. Ah, estou no módulo, mas após vai agregar muito mais, com certeza, sem sombra de dúvida. E aí ele na pós vai incluir, então, a TDCS, o ligamento amarelo, enfim, aí vem outras, é, outras técnicas dentro de neuromodular, né? Que você tem várias maneiras de neuromodular o cérebro, mas é isso, após o Sidney vai cada vez agregando mais conhecimentos e completando o nosso raciocínio. Obrigado, Elisa. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. As duas coisas. Professor, Só um segundinho, Juliano. A Cidália colocou aqui: torno minha as suas palavras, Elisa, isso mesmo. Após nos abre grandes oportunidades de aumentar a resolutividade, com resultados impressionantes. Agenda cheia. A Miriam colocou: o endereço da pós São Paulo não é EAD, Miriam. EAD, tá? Juliano, só um pouquinho Melhor que ainda. eu gostaria, no- como só, aluno da pós, assim, eu estou bem à vontade, por isso que eu não vou ligar meu vídeo, mas assim, como aluno da pós também, gostaria de falar assim, que revolucionou a minha prática no SUS como médico de família, que a gente tem uma população grande e um tempo curto. E a pós-graduação, o professor Sidney, assim, que é um gigante mesmo na medicina, né? E a gente está vendo sobre os ombros desse gigante, né? Assim, me possibilita assim, tirar muita dor, curar mesmo. O problema não é essencialmente a dor, mas a gente devolve a funcionalidade das pessoas. E pessoas que estavam atrás de muita coisa, neurologista, ortopedista, ressonância, tomografia, e de repente ele encontra um caminho de nova funcionalidade com a ajuda que a gente dá, encontra realmente uma vida com menos sofrimento, né? E isso é muito satisfatório para a gente que quer dedicar mesmo a um ser humano melhor, né? Então eu só tenho a agradecer e cada vez assim estar mais presente para a gente poder estar conseguindo fazer essas transformações. Eu acho que a medicina tem muito a evoluir e um dos caminhos é a neuromodulação periférica, sabe? Eu tenho esse depoimento para dizer, eu vejo isso na minha prática, porque é muito paciente todo dia, né? Às vezes o pessoal fica falando, nossa, você fica colocando muita agulhinha, mas o paciente melhora, né? Então é isso, né? Eu queria obriga- deixar esse depoimento que foi muito transformador para mim. Obrigado. obrigado, Juliano, muito obrigado. A Noemi está com a mão levantada. Noemi, pode abrir o microfone? Boa noite, pessoal. Eu sou aluna da pós também, e
eu fiz os módulos online na época da pandemia. Os módulos é um começo, né? É um primeiro passo, são os primeiros passos. E a pós-graduação vem para completar, como a Elisa falou, a Cidália falou, a gente aprende a fazer o raciocínio clínico, olhar o paciente, ver o que que a gente tem que perceber no paciente, fazer as perguntas certas para se chegar a uma resposta e ver o que que você tem que fazer no paciente. É muito importante tudo isso que a Elisa falou, né? O raciocínio e as bases neurológicas, anatômicas, é importantíssimo para você aprofundar. E o raciocínio que você usa para chegar e para saber por onde começar, o que que você tem que neuromodular, o que que você tem que corrigir no paciente. Obrigada. Obrigado, Noemi. Obrigado. Obrigado mesmo. A Márcia Holanda colocou o seguinte: Elisa, foi sensacional o seu relato, faço minhas suas palavras. Análise, concordo com a Elisa e os outros colegas. Uso muito neuromodulação no SUS e em casos muito complexos, com ótimos resultados. Obrigado pelos depoimentos dos colegas aí. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Fico agradecido aí por todos os relatos. Alguma pergunta também, fica à vontade, tá? Então, se não há mais perguntas, eu fico o meu agradecimento a todos por terem uma terça de carnaval, ter 105 pessoas aqui. Ah, só para a minha turma da prosa, a minha primeira turma tem 140 alunos, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Olha, olha. 140. E tem mais uma coisa assim, o MEC autorizou, que é credenciado pelo MEC, que a nossa avaliação seja casos clínicos, né? Descrição, que vai compor um livro. Todos nós seremos autores aqui, né? No final da pós. Olha, Tá bom? olha. Muito obrigada, Ciro. Obrigado a todos. Então, pessoal, bom carnaval para quem vai sambar um pouco ainda mais. Tchau, bom carnaval também. Qualquer dúvida, estou à disposição no chat ali, em casa. 41 graus aqui, Sidney. Só no ar-condicionado, não dá para sambar, não. Excelente, excelente. Muito bom. Boa noite, meus Boa noite. queridos. Até a Boa noite, próxima. Até a próxima. Até.